Fernando Ures é um dos maiores especialistas em criptomoedas do Brasil. Mestre em economia da escola austríaca, tem experiência mundial nos mercados financeiro e imobiliário, além de ser conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso da teoria monetária e entusiasta de moedas digitais. Em 2014, Ures lançou o seu livro Bitcoin, a moeda na era digital, o primeiro livro em língua portuguesa sobre o fenômeno Bitcoin. Neste livro, Ures procura introduzir e explicar o funcionamento da nova moeda e o contexto de seu nascimento, além de aplicar o aparato teórico da Escola Austríaca de Economia para analisar o Bitcoin e dedicar a parte final da obra para a ideia de liberdade monetária e de como o Bitcoin se enquadra nesse contexto. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse conceito inovador de moeda, cujo impacto para a economia tem o potencial de levar o sistema financeiro para uma nova era, então assiste esse pequeno resumo desse livro que não somente deixa claro o potencial do Bitcoin como dinheiro, mas também é uma verdadeira aula sobre teoria monetária. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o livro Bitcoin, a moeda na era digital. Antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. O que é o Bitcoin? Nessa primeira parte do livro, o autor nos explica que o Bitcoin é uma forma de dinheiro assim como o real, o dólar ou o euro, com a diferença de ser puramente digital e de ser descentralizado, ou seja, não ser emitido por nenhum governo ou qualquer outro tipo de autoridade central e que o seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado. A invenção do Bitcoin é revolucionária porque pela primeira vez o problema do gasto duplo, que acontece quando um usuário consegue gastar as mesmas moedas digitais mais de uma vez, já que diferentemente de moedas físicas, arquivos digitais podem ser duplicados, foi resolvido sem a necessidade de um intermediário. Portanto, dentre muitos outros fatores, o que faz o Bitcoin ser único é o fato de ele ser o primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado, já que até a invenção da criptomoeda em 2008 pelo programador não identificado, conhecido apenas pelo nome de Satoshi Nakamoto, transações de dinheiro online sempre necessitavam de um intermediário de confiança como um banco ou empresas de serviço de pagamento como PayPal ou Mastercard. Nesse sentido, o Bitcoin nos remete a como a internet e o e-mail revolucionaram a comunicação, pois antes, para enviar uma simples mensagem a uma pessoa do outro lado do mundo, era necessário fazer isso através de um intermediário, no caso uma empresa que ofereça o serviço de correio, o que hoje é algo inimaginável. Dessa forma, o autor conclui que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro, pois com o Bitcoin você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa, o que por si só representa uma enorme vantagem ao diminuir os custos de transações. A história e o contexto do Bitcoin. Independente de não termos certeza quanto aos motivos que o fizeram surgir, não há dúvidas quanto aos fatores que possibilitaram o desenvolvimento do Bitcoin, a revolução digital e a popularização da internet. Mas mesmo apesar de não podermos determinar com certeza quais foram os motivos que levaram Satoshi Nakamoto a criar a tecnologia do Bitcoin, é somente com a análise do contexto em que o Bitcoin surgiu que podemos entender a sua razão de ser. Nesse contexto, o autor nos chama a atenção para o atual arranjo monetário do Ocidente que estaria baseado em dois pilares. 1. O monopólio estatal da emissão de moeda, somado à legislação de curso forçado que obriga os cidadãos a usarem a moeda emitida pelo Estado. E 2. Os bancos centrais que organizam e controlam todo o sistema bancário. Esse arranjo monetário não só autoriza como incentiva governos e bancos a recorrerem ao poder de imprimir dinheiro sempre que possível, pois segundo Ures, abre aspas, o poder de imprimir dinheiro é tentador demais para não ser usado, fecha aspas. E de fato, esse poder abriu o caminho para o que o autor chama de o grande experimento monetário para o novo milênio, em que bancos centrais do mundo todo passaram a imprimir dinheiro desesperadamente e que teve como resultado uma guerra cambial mundial, que hoje evoluiu para uma guerra comercial, a inundação dos balanços dos bancos centrais de ativos podres e uma nova bolha com potencial de destruição ainda maior, dentre outros fatores. Ao mesmo tempo em que as atividades dos bancos centrais se tornam cada vez mais obscuras, as mesmas autoridades monetárias exigem cada vez mais informações da sociedade, o que nos leva a outro desdobramento do paradigma atual,
a perda crescente de privacidade financeira, frequentemente justificada pela ameaça do terrorismo, real ou imaginário, a qual foi intensificada depois dos ataques às Torres Gêmeas em 2001. Então esse é o paradigma do atual milênio: crescente perda da privacidade financeira, autoridades monetárias centralizadas e opressivas que abusam do dinheiro isentas de qualquer responsabilidade, e bancos cúmplices e coadjuvantes nessa insanidade monetária. Foi nesse panorama em que Satoshi Nakamoto propôs o sistema do Bitcoin oficialmente com o paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, disponibilizado em 31 de outubro de 2008. Apenas um mês antes disso, em setembro, a falência do banco americano Lehman Brothers, a maior falência da história americana, representava um marco da crise de 2008. Mas talvez o vestígio mais interessante sobre a visão crítica de Satoshi acerca do sistema monetário e bancário vigentes esteja gravado justamente no bloco Gênese, o primeiro bloco do blockchain. Às 18h15 do dia 3 de janeiro de 2009, nascia oficialmente o Bitcoin, com a primeira transação de sua história registrada no bloco Gênese e acompanhada da seguinte mensagem: The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler à beira de um segundo resgate para os bancos. Uma alusão à manchete do jornal britânico The Times daquele mesmo dia. Um claro indicativo da visão crítica de Satoshi sobre o sistema bancário e a desordem financeira atual. O que a teoria econômica tem a dizer sobre o Bitcoin? Nesse capítulo, Ulrich descreve o nascimento da moeda digital e como ela em nada contraria a teoria da regressão de Ludwig von Mises, além de abordar sua inerente escassez, bem como a sua tão criticada natureza intangível, destacando que nosso sistema monetário atual já é na sua maior parte digital e intangível. Demonstra também como uma unidade do Bitcoin é o próprio meio de troca, ou o dinheiro propriamente dito, para em seguida se aprofundar um pouco mais na teoria e na prática, procurando comparar o sistema monetário atual com um sistema baseado em Bitcoins. Nesse contexto, outro ponto de destaque deste capítulo é o quadro comparativo que o autor faz com cada forma de dinheiro, levando em conta o modo como cada um atende ou não de maneira satisfatória os atributos necessários para compor um bom sistema monetário, como durabilidade, divisibilidade, maleabilidade, escassez e dependência de intermediários. Por todos esses motivos, pode-se dizer que o Bitcoin é o arranjo monetário que mais se aproxima daquele idealizado pelos economistas da escola austríaca e, portanto, chegamos à conclusão de que o Bitcoin é simplesmente uma forma de moeda superior a todas as demais. A liberdade monetária e o Bitcoin. Nesta última seção, o autor torna necessário entender o valor de uma moeda livre para a prosperidade e liberdade de cada indivíduo e da sociedade como um todo, destacando como desde há longos séculos é vedada aos indivíduos a liberdade de escolha de moeda. Somos obrigados a usar um dinheiro estatal, constantemente abusado e depreciado. Não obstante, moeda honesta e sadia é uma pré-condição básica para uma sociedade próspera e livre. O monopólio da emissão de moeda e o sistema bancário cartelizado pelo próprio governo são responsáveis por grande parte dos problemas econômicos enfrentados pela sociedade moderna. Tínhamos um excelente sistema monetário lastreado no ouro, mas que foi encerrado não porque o sistema colapsou, mas sim porque políticos estavam descontentes com a disciplina imposta pelo padrão ouro, que servia como um empecilho à livre emissão de moeda pelo Estado. Em troca, o que temos hoje é um sistema monetário elástico, cuja emissão de moeda é uma mera função da vontade política embasada por teorias econômicas defeituosas. Portanto, a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas sim a inflação. E quando o autor fala inflação, ele está se referindo ao significado original do termo inflação, que é o aumento da oferta monetária. Segundo o autor, a história da humanidade é um atestado de uma triste verdade. Nenhum sistema político foi capaz de conter os abusos de governos no âmbito monetário. O Bitcoin não é uma criatura do Estado, é uma invenção e evolução do mercado que independe do consentimento do poder estatal. O Bitcoin é, em realidade, uma forma de impedir a tirania monetária. Essa é a sua verdadeira razão de ser. O Bitcoin emergiu como uma resposta natural ao colapso da atual ordem monetária, à constante redução de privacidade financeira e a uma arquitetura bancária cada vez mais prejudicial ao cidadão comum. Ele é a maior inovação tecnológica desde a internet. É revolucionário, sem precedentes e tem o potencial de mudar o mundo de uma forma jamais vista.
A moeda, ele é o futuro. Ao avanço da liberdade, é uma esperança e uma grata novidade. Caso você tenha se interessado, o link do livro estará na descrição e nos comentários. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.